Fala, investidor da análise, tudo bem? Hoje traremos algumas informações importantes para você que tem Energias do Brasil na carteira e não sabe o que ainda vai fazer com as suas ações, se vai participar da OPA, se vai vender. Então fica aqui no vídeo, nós faremos alguns comentários que serão muito importantes para você que tem essa empresa na sua carteira. Então aqui nós já vamos mostrar o fato relevante da oferta pública de aquisição de ações da EDP. Ela saiu no dia 2 de março de 2023 e nesse documento eles comentam que a companhia recebeu nessa data, no dia 2/3, que foi quinta-feira, da sua controladora, que é a Energias de Portugal, a oferta para aquisição de até a totalidade de ações ordinárias de emissão da companhia, exceto por aquelas detidas direta ou indiretamente pela EDP ou aquelas que estão em tesouraria, ou seja, tirando as ações em tesouraria e as ações que estão no poder da controladora, as demais, a empresa tem a intenção de fazer a aquisição. Eles também comentam da conversão do registro da companhia e, por fim, a saída do segmento de novo mercado. Uma vez que a empresa não vai ser mais listada, não faz muito sentido ela se manter aí no novo mercado. Então, aqui são as primeiras coisas que você tem que entender o que está acontecendo com a EDP. Vale lembrar que é uma intenção de fechar o capital, ainda não tem nada decidido, tem que ser levado à assembleia, temos que ver aqui mais alguns fatos. Então aqui eles comentam também como que foi feita essa análise. Tem um laudo de avaliação que foi feito pela Ernst Young e eles fizeram algumas metodologias, entre elas o fluxo de caixa descontado, no qual o valor ficou ali entre 20,20 e 22,09. E aí, a empresa, elas têm intenção, esqueci de mostrar aqui para vocês, que o valor do OPA, então nós vimos ali que o preço ficou entre 20 a 22 e o preço que a EDP quer pagar será de R$ 24. Eles comentam que é um prêmio de 22,26% sobre o valor da ação que estava em 1º de março de 23, que foi de R$ 19,63. Vale lembrar que esse preço dos R$ 24 oferecido no OPA, ele pode ser ajustado por dividendos do juro de capital próprio ou se tiver ali algum evento de grupamento ou desdobramento. Então, esse é o documento inicial, nós vamos mostrar mais algumas coisas, mas esse documento é público, todo mundo recebeu em relação justamente ao OPA. E aqui nós temos o laudo de avaliação. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui do laudo de avaliação, porque ele é um documento de 150 páginas, mas aqui tem o sumário executivo, no qual ele mostra a metodologia e os resultados. Então, aqui tem o sumário de resultados, no qual tem o valor usando o fluxo de caixa, os múltiplos de mercado, o preço médio e o valor patrimonial na ação. E aqui tem as devidas faixas. O fluxo de caixa, que é justamente o que está comentado ali no documento, eles colocam a faixa de 20,20 até 22,09, que é o que nós vimos, e o que eles comentam aqui na parte de baixo, que é o critério de avaliação mais adequado para a definição de preço justo das ações da EDP Brasil, como eles comentam, é o fluxo de caixa descontado para a firma. Então, o FCDF. Tem também o múltiplo de mercado, preço de ações, valor patrimonial. E uma coisa que é curiosa é justamente esse múltiplo de mercado. Eles comentam ali a metodologia que eles utilizaram, mas ficou uma faixa muito grande, de R$ 11 num cenário mais pessimista até R$ 48 num cenário mais otimista. Esse documento também é público, está lá no site da EDP. E aqui eles comentam, como falei para vocês, foi a Ernst Young que fez todo esse laudo de avaliação, vem explicando um pouco sobre a empresa, quem fez. Eles têm aqui uma visão do mercado que eu acho que é bem interessante para quem quer até entender como funciona os segmentos. Lembrando que a EDP ela trabalha nas 3 frentes, geração, distribuição e transmissão também. Eles mostram aqui uma visão da empresa, como funciona a empresa, algumas métricas, e aqui tem as avaliações no qual eles vão colocando, por exemplo, a avaliação por preço médio, aqui tem o preço que foi definido, a avaliação pelo valor de patrimônio líquido, quanto que chegou, aqueles 18,95, avaliação por múltiplo de mercado, essa aqui foi que teve aquele valor de R$ 11 até R$ 48, dependendo das premissas que foram adicionadas, e por fim tem a avaliação por FCDF. Aqui é uma avaliação mais longa, porque o fluxo descontado eles
acabam segregando por todas as empresas que estão dentro da EDP e também pelos segmentos. Então fez o fluxo de caixa de distribuição, depois de geração e depois de transmissão, que é a parte mais longa. Então, onde eles acabam detalhando mais todo o estudo, como vocês podem ver aqui. Ó, a transmissão, depois distribuição, e aqui eles têm a conclusão que chega naquele valor, aquela faixa de 20,20 até 22,9. Então esse documento ele dá uma geralzona e aqui nós já temos uma ideia de quanto ficaria a empresa por essa avaliação. E agora, em si, sobre o OPA, nós temos algumas coisas para vermos que nós olharemos esse documento. É uma resolução da CVM, para quem não sabe, essa resolução aqui, resolução 85, de 31 de março de 2022, que ela dispõe sobre as ofertas públicas de aquisição de companhia aberta e revoga a instrução CVM 361 de 2002. Então aqui tem algumas informações. Essa resolução é apenas sobre OPA, e o ponto de destaque que eu quero mostrar para vocês está na página 19 a 18. Deixa eu só confirmar aqui com vocês. Isso, começa aqui na página 18. Então vamos ver aqui juntos. Então, é justamente essa parte de requisitos para o cancelamento do registro. Então, o cancelamento de registro para negociações de ações no mercado regulamentado, caso seja precedido de OPA para cancelamento de registro, formulada pelo acionista controlador ou pela própria companhia, que nesse caso foi o controlador, que é a EDP Portugal, e tendo como objeto todas as ações de emissão da companhia objeto. Nesse caso, nós vimos aqui no documento, que vamos até voltar para vocês verem, a aquisição da totalidade de ações ordinárias de emissão da companhia. Então até aí tudo ok. E aqui tem os requisitos, como por exemplo, o primeiro, que é o preço ofertado deve ser justo. Esse preço ofertado justo, voltando aqui ao documento que a EDP marcou, o preço aqui foi esse preço atribuído, que é o de R$24, eles comentam que é justo porque eles estão colocando esse prêmio de 22,26 e de acordo com o fluxo de caixa o valor ficaria entre 20,20 a 22,9, ou seja, o preço justo ficaria naquela faixa, eles estão pagando acima do valor justo. Então, em teoria, esse item 1 estaria atendido. E aí nós temos o item 2, que é um item muito importante, que os acionistas titulares de mais de 2/3 das ações em circulação devem aceitar o OPA. Então não adianta a empresa ela ter aquele 66% como estava rolando em grupos. Não é a empresa que tem que ter. É os acionistas que tem as ações em circulação, ou seja, o free float, 2/3 do free float devem aceitar o OPA ou concordar expressamente com o cancelamento do registro. Se 2/3 do free float não aceitarem, o OPA não ocorre. Tem aqui até uma vedação que eu vou mostrar para vocês, e aqui eles falam que eles têm que concordar com essas informações. Uma dúvida que pode ter surgido para algumas pessoas é como funciona no caso desse OPA. Vamos contar que foi aceito, os 2/3 ali do free float aceitaram o OPA, então vai ter uma documentação que a empresa vai enviar ao mercado, vai comunicar, mostrando as datas, tudo certinho para você poder participar. Em teoria, quando você não fala nada, você fica o silêncio do acionista, como está escrito aqui, significa que você está concordando com o cancelamento, então você vai participar da oferta de R$24. Então, caso você esteja discordando, ou seja, você não vai querer vender suas ações por R$24, você tem que manifestar o seu interesse. E aqui tem um ponto bem interessante que é sobre as vedações, que é até um ponto de curiosidade, que eles comentam sobre as vedações, que nesse caso da OPA, caso ocorra aceitação por titulares de mais de 1/3 e menos de 2/3 das ações em circulação, ou seja, do free float, a empresa pode adquirir até 1/3 das ações em circulação, mas ela não vai poder fazer o OPA, ou ela pode desistir do OPA. Ela não vai poder fechar o capital, mas em cima da totalidade do free float, ela pode adquirir apenas 1/3 daquelas ações. E um ponto é que se o OPA não for realizado com sucesso, a empresa precisa de, em regra, 1 ano para poder solicitar um novo OPA. Então são alguns pontos de atenção para vocês entenderem mais ou menos como funciona. Nós comentamos aí basicamente como funciona o trâmite. Se for aprovado, a empresa vai emitir um documento e geralmente o silêncio do acionista marca a concordância dela vender as suas ações
a empresa vai, retira suas ações ali do seu poder, né? Na verdade, já vai comprar ali pelo valor estipulado, que seria dos R$ 24, e esse dinheiro vai cair na sua conta nas datas que serão divulgadas, um documento tudo certinho, vai vir, se você tem cadastro no RI da empresa, você vai receber essas informações lá, de todos os detalhes, de todo o cronograma. Então, não precisa se preocupar muito com esse ponto. Se você tiver alguma dúvida, você pode acionar sua corretora, que eles acabam também auxiliando vocês. Nós temos algumas informações, ainda está um pouco nebuloso, tem que esperar para ver a questão da assembleia, se de fato esse OPA vai para frente ou se os minoritários vão acabar indo contra, porque eu já vi algumas reclamações aí na internet que esse valor de R$ 24 não seria um valor justo de fato, que as premissas utilizadas não foram premissas tão boas na hora desse laudo de avaliação, e algumas pessoas comentaram aí que a empresa vale aí por volta de 28 a 30, até uns R$ 32. Então, esse seria já um valor um pouco mais justo se a empresa acabasse colocando esse valor no OPA. Então, tem que esperar o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês numa próxima. Até mais!